A cachaça é uma referência nacional e é até considerada uma invenção brasileira. Produzida a partir da cana-de-açúcar, pode ser mais uma alternativa para a agricultura familiar fluminense. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o mercado produtor e o consumidor da cachaça no nosso estado, convidamos o deputado Paulo Ramos, o presidente da Academia Brasileira da Cachaça, Paulo Magoulas, e o presidente da Confraria de Cachaça, Copo Furado, Fernando Porto. O Brasil tem mais de 4.000 marcas e 40.000 produtores de cachaça. Quantos deles estão no Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro tem, segundo os dados do Ministério da Agricultura, 350 produtores de cachaça. Aí tem produtores que produzem 400 mil litros por ano, produtores que produzem em regime muito familiar, tá certo? Mas o nosso estado tem uma característica, que dos 350 produtores, apenas 32 estão registrados no Ministério da Agricultura. Ou seja, nós temos todos os que estão fora do registro do Ministério da Agricultura, eles não passam por qualquer tipo de fiscalização, nem tributária, nem de qualidade, e nem pode se candidatar a qualquer tipo de certificação para uma melhor presença no mercado. Que tipo de controle de qualidade é feito na cachaça hoje? Hoje em dia, vamos pensar, o produtor formal, registrado no Ministério... Que a gente está falando de 30 e poucos, né? De 32 empresas aqui do no estado do Rio de Janeiro. Eles têm, o Ministério da Agricultura busca a qualidade e a sanidade do produto. Então eles têm fiscalização quanto à capacidade de retirada de produtos nocivos à saúde durante a fase de alambicagem e depois na parte de armazenagem, sanidade de todo esse processo. E também tem isso sozinho já é controle. É uma garantia, né, de que o consumidor está tomando um produto saudável, vamos pensar, saudável. Né? Então esse é um aspecto fundamental. O Ministério da Agricultura tem muito o sentido didático na ação fiscal dele, tá certo? Existe também a parte de informações ao consumidor, que é no Brasil inteiro isso é pouco conhecido, o que tem que constar no rótulo, em que termos isso tem que constar no rótulo para que seja entendido pelo consumidor, tá certo? Na hora da compra e na hora do consumo. Então são todas coisas que se alcançando isso, vai melhorar a qualidade geral, a visibilidade que o público consumidor tem do produto do estado do Rio de Janeiro. E desses 32, quantos são industriais e quantos são de alambique? A industrial nós temos muito pouca coisa, a produção de coluna aqui no Rio de Janeiro eu não sei te precisar agora. A grande maioria são produtores de alambique, porque nós temos grandes produtores de alambique aqui, nessa faixa de 400, 500 mil litros por ano, que usam a tecnologia de alambique, tá certo? Não obrigatoriamente para produzir grande quantidade, é necessário usar a técnica de coluna, como os grandes fabricantes que produzem aí 1 milhão de litros por dia, né? Nós temos isso no Brasil, e não necessariamente é necessário usar coluna. No estado, nós temos dois grandes produtores de cachaça industrial, lá em São João da Barra, que fazia cachaça praianinha antigamente, tá? Ele até hoje é um grande produtor de cachaça, ele faz a praianinha nova, porque a praianinha antiga foi líder de mercado, e agora ele lançou uma praianinha nova. E ele tem uma produção bastante grande. Além dele tem o Laranja, a família Laranja, que é perto de Friburgo, vou me lembrar. Sapucaia. Exato. Entende? Então, ele também é um grande produtor, mas aqui no Rio de Janeiro são poucos. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos produtores legalizados são produtores de cachaça artesanal, tá? E são... Agora, depois, quando eu puder falar da qualidade da cachaça do Rio de Janeiro, que é uma coisa que muito pouca gente sabe, tem esse negócio de... cachaça de Minas é a melhor do Brasil. Não é. Em todos os estados tem cachaça de qualidade. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado dele, tem cachaças excepcionais. E aqui no Rio de Janeiro nós fazemos cachaças maravilhosas, só que a quantidade de cachaças boas daqui é muito menor do que a quantidade de cachaças boas de Minas. Porque Minas tem
5 mil produtores. Tanto, sei lá. O estado é muito maior também. Muito maior. Então, todo mundo faz cachaça. E aqui não, mas aqui a gente tem cachaças maravilhosas, espetaculares. E a gente tem eventos hoje em dia que estão divulgando isso, como o de Paraty, por exemplo, né? Eu quero manifestar primeiro uma preocupação, né? Ele olha aqui os 2 bebedores de cachaça e são pessoas que demonstram, assim, muita saúde. Por quê? Porque é preciso critério. Exato. Sempre muito critério. E a cachaça é um produto antigo. Nós temos aí aquela famosa marchinha de carnaval. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Exato. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Pode me faltar manteiga e tudo mais não faz falta, não. Pode me faltar o amor. Aliás, falo isso até com conhecimento. Isso até acho graça. Só não quero que me falte a danada da cachaça. Nós sabemos que a cachaça tem um teor alcoólico muito grande. Então, o consumidor, ele precisa ter cuidado em relação à quantidade e também em relação à qualidade. Porque o que acontece hoje com a cachaça ocupando uma fatia no mercado, inclusive no mercado exportador, é que há uma preocupação que há com qualquer outro produto, que é o controle da qualidade na defesa do consumidor. Então, já tem havido esforços muito grandes. Exato. Não só, eu recebi aqui para participar do programa, tive que levar uma cartilha, né? Não vim aqui só com meus conhecimentos rudimentares de bebedor de cachaça. Bebo muito pouco. Mas lá no quiosque que eu frequento, de vez em quando, eu chego com a minha garrafinha. Certo. A galera... Mas dizer que há esse esforço com a participação. Sebrae distribuiu esse documento com o objetivo de demonstrar os esforços que estão sendo feitos na proteção do consumidor, mas também para que o Brasil possa disputar outros mercados e com outras bebidas. Então, o Inmetro participando, junto com o Ministério da Agricultura, para buscar os mecanismos de certificação. Já há, mas vai sempre buscando o aperfeiçoamento. Tem uma legislação extensa, tratando da matéria. Então, eu acredito que o Rio de Janeiro, Minas conseguiu impor, né, algumas de suas marcas. Mas o Rio de Janeiro precisa se mobilizar no sentido de prestigiar aqueles que participam dessa atividade e que podem dar uma contribuição efetiva para a nossa economia. Certo. Então, eu fico muito feliz por participar do programa com você, Geisa. Aliás, o meu convite, né, foi indicação aqui do meu xará. Meu xará já me encontrou em alguns ambientes aí, provando uma cachaçinha. Exato, exato. Sobre essa questão da qualidade da cachaça do Rio de Janeiro, né? O que a gente pode... Como é que o consumidor pode saber, assim, qual é a melhor cachaça, qual é a cachaça nossa do Rio de Janeiro, onde é que isso está escrito na... Olha, hoje em dia a maioria dos restaurantes e bares tem carta de cachaça. Geralmente na carta de cachaça tem discriminado um pouco do histórico daquela cachaça, um pouco das características daquela cachaça. Isso é uma maneira dele selecionar. Nas lojas é mais difícil, porque nas lojas as garrafas estão fechadas. Então ele tem que se preocupar, primeiro ver se a cachaça é legalizada. Deve ser, porque está na loja, então tem o registro no mapa, que é o registro do Ministério da Agricultura, que ele pode ver no contrarótulo, e tem aquele selo da fazenda em cima. Então, se por acaso tem essas duas coisas, não quer dizer que a cachaça seja boa, mas pelo menos já tá tão ruim ela não deve ser, entende? Ele passou por alguma fiscalização. Já passou por alguma, exatamente. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Tudo bem. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A grande maioria, 99% dos produtores de cachaça são microempresários. Por que a gente não consegue enquadrá-los no simples? Eu acho que é até uma reivindicação. Eu conheço vários produtores de cachaça que eles não são produtores exclusivos de cachaça. Eles produzem também a cachaça. A cachaça está inserida na sua atividade empresarial. Mas eu quero, primeiro, voltando um pouquinho ao bloco anterior, né,
quando falamos do controle da qualidade. E eu tenho o meu controle. Claro. Né? O meu controle é eu provando a cachaça. A saber se aquela cachaça é boa ou não. Mas a gente estava falando desses 99% de microprodutores, só produzem exclusivamente exclusivamente a cachaça. Mas não é muito produtor exclusivo de cachaça, temos realmente muitos. E é preciso, já que há esse esforço, para que a cachaça possa ser, no Rio de Janeiro, um produto que receba a atenção do poder público e receba os benefícios. Pô. Então, incluir nesse critério do simples me parece uma reivindicação muito mais do que justa. Vamos tentar, Paulo, fazer uma reunião, trazer esses grupos para um encontro aqui na Assembleia Legislativa, para ver qual o esforço legislativo que pode ser feito no sentido de propiciar possibilidade de crescimento desses empreendedores. É claro que o simples é uma questão que depende do governo federal, mas nós temos aqui vários incentivos. Pô. Temos votado aqui incentivos fiscais, os mais diversos. Que tipo de incentivos o setor reivindica? Olha, essa desigualdade do simples, por exemplo, uma cachaça de alambique aqui, ela paga de imposto praticamente quase R$3, só para a gente ter uma ideia, simbolicamente. E uma cachaça industrial, 10% disso. Então há um desequilíbrio total, entende? Mas isso acontece, tem muita gente mexendo com isso no Brasil afora. Aqui no Rio não, aqui no Rio é ótima essa iniciativa. Se a gente pudesse contar com a Alerj, eu tenho certeza que o Paulo vai dar a ajuda que puder nesse sentido. Isso está acontecendo muito frequentemente em Minas Gerais. Em Minas Gerais tem uns deputados, e lá em Brasília também tem deputados federais que estão mexendo com isso. Agora é uma luta antiga, muito antiga. Os incentivos aqui são incentivos mais dados pelo Ministério da Agricultura, como o Fernando disse, né? E agora teve uma coisa que eu gostaria de citar, que houve uma eleição da APACERJ, Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça do Estado do Rio de Janeiro. E a presidente eleita foi a Cátia do Espírito Santo, que ela produz uma cachaça muito boa chamada Cachaça da Quinta. E o vice-presidente, se não me engano, é o Eli Werneck, que produz também uma cachaça muito boa em Rio das Flores. Seria muito interessante, numa outra oportunidade, que eles viessem aqui também, porque eles estão bastante a par desses incentivos todos e dessa luta. Agora, a cachaça do Rio de Janeiro tem que ser reconhecida, porque uma coisa que eu faço questão de dizer sempre é que existem 4 possibilidades da origem da cachaça, segundo os livros. Nada se sabe em cachaça com certeza, porque não tem documentação, não tem fonte, não tem literatura, é muito difícil. Mas existem 4 possíveis origens da cachaça: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Bahia. Eu tenho quase certeza que foi no Rio de Janeiro. Eu afirmo nas minhas aulas, nas minhas conversas, nas minhas palestras, e principalmente que foi em Paraty. Por que isso? Porque havia, circundando a Baía de Guanabara antigamente, pequenos engenhos. Os engenhos faziam açúcar, não cachaça ainda. Mas, com as invasões francesas e com os ataques dos índios, esses pequenos engenhos, eles foram indo para a Baía de Ilha Grande e para Paraty. E a gente já tem alguma notícia, na segunda parte do século XVI, do surgimento da cachaça em Paraty. Só que não houve continuidade. Se faz cachaça em Paraty desde aquela época, mas não tem continuidade. Então a gente não pode dizer qual a cachaça mais antiga do Brasil, mas eu acho que foi em Paraty. E em Minas Gerais, por exemplo, que as pessoas, eu vou voltar a falar da cachaça mineira, porque ela é considerada a cachaça mais famosa do Brasil, quem levou a cachaça apareceu no litoral e foi para o interior. Quem levou a cachaça para Minas foram os bandeirantes. Do litoral, a cachaça surgiu para lá. Entendeu? Isso é uma coisa que também vale a pena ser dita. Agora, o reconhecimento da cachaça como uma bebida nacional é recente, né? Talvez seja por isso também que haja essa dificuldade de incentivo. Eu acredito que quando Minas Gerais fez o programa de melhoria da cachaça de Minas, que é exatamente aonde as cachaças de Salinas souberam aproveitar esse momento, captar recursos governamentais para melhorar a sua qualidade, melhorar a sua comercialização e tomaram conta do mercado nacional. Isso é verdade, né? Hoje a gente bebe cachaça de Salinas
de norte a sul, de leste a oeste. Já existe até um critério. Se é de Minas, é boa. Pois é verdade. Se é de Salinas, é boa. Entende? Claro. Sabe? Então, mas o que acontece? Isso começou com um programa do governo do estado de Minas, que foi o programa de incentivo à melhoria da cachaça de Minas. Certo? Que passa por legalização, que passa por fiscalização, pela por certificação, financiamento, que existe financiamento, tanto FINEP é uma financiadora de melhorias da cachaça, através de programas do SEBRAE. O próprio INPI também. O INPI, hoje, no Rio de Janeiro, o INT recebeu, ele é certificador do INPI. Não é INPI. Ele é certificador, ele é credenciado como certificador. É um órgão público federal que pode certificar a cachaça, a qualidade da cachaça. Então, aliás, o processo de produção da cachaça. Né? Então, essas coisas são interessantes. Como captar esses incentivos? Tá certo? Essa é uma coisa, é um assunto que eu acho que a Assembleia do Estado do Rio pode ser como o Legislativo, como o Legislativo pode capitanear esse tema? Nós vamos tomar uma iniciativa a partir do programa. Como temos aqui o Fórum de Desenvolvimento, que você coordena, e coordena muito bem, vamos tentar fazer um encontro preliminar. Perfeito. Trazendo alguns produtores, trazendo aqueles que estão envolvidos nesse processo, e vamos tentar, num debate preliminar, ver quais os passos que poderemos dar no sentido de, vamos dizer assim, dar uma orientação política a essa luta a partir da Assembleia Legislativa. E lembrando uma coisa seguinte, também é o papel que nós, entidades que reunimos consumidores, que os consumidores também precisam receber informação. Claro. Não é? A confraria, o objetivo da confraria é reunir pessoas para promover a cachaça como uma identidade cultural brasileira. Esse trabalho nós fazemos todo mês, reunimos pessoas. Os meus registros, assim, nesses últimos 4 anos, nós reunimos umas 600 pessoas que têm interesse na cachaça. Leigos, são leigos no assunto. Eu até estou surpreso aqui, recebi do Paulo, Academia Brasileira da Cachaça. Figuras as mais ilustres integram, tá aqui. Fernando Pamplona, Jaguar, Ziraldo, Dicró já é um bebedor, conhecido, Aldir Blanc, tem vários aqui. Arthur Poerner, estou impressionado. Bete Mendes, Russa, Jesus, o Chediaca da cachaça também? Jesus Chediaca, meu amigo. Então, muita gente aqui. Mobilizar também esses membros da academia. O que está acontecendo na academia é que as pessoas estão ficando já mais idosas e alguns estão com problemas de saúde. Então, vários tiveram que parar de beber ou substituir a cachaça por outras bebidas menos fortes. Teor, né? Exato. Então, tem gente bebendo vinho, outros bebendo cerveja, mas todos amam a cachaça e procuram ajudar. Poderiam contribuir nessa questão. E procuram ajudar a cachaça. Isso é um compromisso já assumido. Então a gente continua a conversar no próximo bloco. Não sai daí. Que o foco aqui, política e economia caminham juntas. O SEBRAE e o Inmetro criaram uma cartilha para orientar os produtores a fabricar de acordo com o regulamento do setor, ensinando como certificar o produto. Sobre essa cartilha, qual a importância dela para os produtores e também para os consumidores? Para o consumidor, nem tanto, que o consumidor não tem acesso. Agora, para os produtores é essencial porque ela orienta o produtor como obter a certificação. A certificação é voluntária. Quer dizer, no caso, o produtor é que se candidata à certificação. Aqui no Rio de Janeiro só temos um por enquanto, que é o Menina do Rio, que é uma cachaça de Sapucaia, muito boa, espetacular, produzida pelo Sérgio Lund. Agora, vários outros produtores fluminenses estão tentando obter a certificação do Inmetro. Essa cartilha orienta como. Então, para os produtores, ela é fundamental. Já é um passo. Para o consumidor, não. O consumidor ele tem que ficar atento às pessoas que conhecem um pouquinho mais de cachaça do que eles, para indicarem cachaças boas, tá? Procurar comprar cachaça em lojas de qualidade, em que tenha algum tipo de orientação. Por exemplo, tem uns supermercados, o supermercado a venda é muito assim impessoal, mas tem uns supermercados que têm, inclusive, até carta de cachaça. Nessa questão, qual a importância da certificação do Inmetro, por exemplo, para a exportação da cachaça? É porque o Inmetro é reconhecido internacionalmente como um órgão fiscalizador de qualidade assim, respeitado no mundo todo. Então, qualquer coisa que tenha o aval do Inmetro
para a exportação é fundamental. Fernando. É. E para o consumidor é uma coisa interessante a certificação. No início, quando começou, os padrões do Inmetro são tão rígidos desde o começo quanto até agora. Isso é uma coisa importante. Mas o que aconteceu no início, que os produtores, para se enquadrarem nos padrões do Inmetro, de extração de substâncias nocivas, com níveis, o Inmetro exigiu níveis muito baixos, visando exatamente a entrada da cachaça no mercado internacional. Poder competir com exigências dos mercados mais exigentes, que são Austrália e Canadá, entende que tem as maiores exigências para os produtos estrangeiros. Os próprios, os nacionais, não têm a mesma exigência nesses dois países. Mas o Inmetro, colocou nesses patamares, e ao fazer isso, os produtores no início não tiveram uma boa resposta. A cachaça perdeu a alma, perdeu o paladar, perdeu o aroma, sabe? Mas rapidamente os produtores conseguiram recuperar, mantendo os padrões, os níveis de exigência do Inmetro, conseguiram recuperar o espírito da cachaça, que é a nossa característica. Uma pergunta que surge em relação à denominação de origem, que alguns tipos de bebida já têm, e a cachaça parece que já teve também uma briga para ter também. É importante isso? Nós temos, Paraty foi a única cidade que obteve a denominação de origem. Conversando com os produtores, acontece uma coisa interessante. A denominação de origem é uma coisa internacional de alguns produtos, tá certo? A França trabalha muito com isso, a Itália também. Mas causa uns problemas. Conversando com os produtores de Paraty, eles dizem, puxa vida, mas agora nós temos que produzir tudo em Paraty. E Paraty é extremamente limitada a área do território. Uma parte é reserva indígena, uma parte é litoral, reserva da natureza, uma parte é reserva histórica. O que podia plantar já está plantado. Então, eles, para crescer, para melhorar a sua produtividade, eles têm que investir muito em melhoria, aumento da produção da lavoura de cana e melhorar muito a qualidade para que eles possam trabalhar com uma margem um pouco melhor, ou seja, alcançar um preço melhor junto ao consumidor. Então, esses itens como certificação são coisas fundamentais para isso, tá certo? Já que eles são que nem o vinho da Borgonha, eles não têm como crescer a quantidade. Eu quero falar aqui sobre a cartilha do Sebrae, que ela trata dos cuidados nas diversas fases da produção, exatamente para alcançar a certificação. Quer dizer, é simultaneamente um documento para certificar, mas também orienta na produção para alcançar a boa qualidade. Exatamente. É um documento até importante, que eu tenho certeza absoluta que aqueles que são produtores, se não têm conhecimento, deveriam ter. Deve haver uma campanha para divulgação da existência dessa cartilha do Sebrae. Eu olhei, levei para casa, falei que eu fiz trabalho de casa, e percebi que há a orientação de como produzir a cachaça de qualidade. Exato. E tem uma coisa interessante que eu me lembre, a gente tem a carne bovina e a cachaça que são rastreadas. Porque a certificação do Inmetro leva ao rastreamento, ou seja, a partir do conhecendo o lote da garrafa que eu tenho na mão, eu posso chegar a qual a cana que foi usada, quando ela foi cortada. Eu sei todas as fases, tá certo? Porque ela se baseia em rastreamento. Eu não conheço muitos outros produtos que tenham esse rastreamento. Então, isso é um avanço, porque o mundo inteiro espera rastreamento. Porque hoje a gente ainda tem. Pega uma cachaça 10 anos atrás, o ano que está colocado ali, quando está, eu não sei se é o ano que foi engarrafado, não sei o ano que a cana foi cortada, não sei se é o ano que ela ficou no barril, entende? Sabe? E hoje em dia a gente tem. Preocupações ambientais. Certo. Eu fiquei até impressionado, favoravelmente, com a cartilha do Sebrae. Não, é espetacular, demais. Muito bem feito. E de direitos humanos, tudo isso é contemplado. Muito. A Lídia é uma profissional fantástica, tá? Eu quero aqui até parabenizar o trabalho dela, usando aqui a TV Alerj, porque ela realmente é uma lutadora, defensora da cachaça, e nós tivemos um trabalho recente organizado por ela, lá em Vassouras, que foi um encontro de produtores. O Fernando e eu estivemos lá, foi espetacular, e ela realmente é uma profissional do melhor gabarito, e esse trabalho do Sebrae é fantástico em prol dos produtores. Eu queria também falar para você, que você falou sobre certificação de origem, só para dar um dadozinho que eu acho importante. Nós temos 3 associações de produtores aqui no Rio de Janeiro.
a PACERG, que reúne do estado todo, a Associação dos Produtores de Paraty e a Associação dos Produtores do Vale do Paraíba. Essa Associação dos Produtores do Vale do Paraíba também está pleiteando a certificação de origem. Tá? Só queria dar esse dado. Mas, nesse caso, a certificação de origem, você tem que produzir tudo naquele mesmo território, é isso? Dependendo das condições. Porque muitas cachaças se compra de vários alambiques para engarrafar. Acontece duas coisas. Uma é começando a pensar no insumo básico, a cana. Tá certo? Aí eu posso comprar, se eu tenho se a minha certificação de origem disser que a cana tem que ser colhida em determinada região, eu não posso comprar cana de fora dessa região, tá certo? Se isso for, ao pleitear, a certificação for considerado. A outra é o caso de cachaças, que compram cachaças até de produtores não registrados, tá certo? E acabam, de alguma forma, legalizando essa cachaça, tá certo? E isso é comum, a gente sabe, né? Tem cachaças de marcas conhecidas que fazem isso, praticam isso, né? Você cria um segundo filtro, né? Além da certificação, a denominação de origem cria esse segundo filtro para que seja mais, assim, a origem seja mais certa. A denominação de origem quer trazer um pouco daquele conceito de terroir que o vinho, os produtos franceses usam, né? E que é uma coisa, na cachaça, a Universidade Brasileira tem diversas universidades estudando isso. O que dá origem? Porque a gente sabe. Não é simplesmente porque botou numa determinada madeira, que nessa região é a mais usada, que a cachaça virou dessa região. Tá certo? Existem vários fatores que são os que determinam. A gente que bebe uma cachaça branca, sem madeira nenhuma, a gente percebe que existem diferenças regionais. Isso seria o terroir. Qual a origem do terroir? Falava-se que era a cana. Pesquisas de 2 universidades grandes do Brasil demonstraram claramente que não é a cana. Ou seja, o produtor pode buscar a cana que dê a melhor produtividade de açúcar pela área plantada, que ele está no caminho da sua cachaça. Isso não vai prejudicar o seu sabor final. Hoje se conhece muito que é o fermento. O fermento, as leveduras que compõem o fermento, são as principais responsáveis pelo terroir. E aí começa a coisa. O país cresce, cada vez mais se junta o turismo à produção da cachaça, e esse trânsito de novas pessoas certamente vai afetar as leveduras. Qual é a cachaça mais cara que tem? Porque outro dia eu estava na loja, vi cachaças de preço altíssimo. Qual é a cachaça mais cara que você de R$2.000 e poucos reais? Nós falamos aqui, pouco antes de entrarmos no estúdio, estávamos conversando sobre isso, e tem uma cachaça de Barra Mansa, da Rochinha, que é envelhecida há 25 anos, que custa mais de R$2.000. Eu não sei o preço atual dela. Quando ela foi lançada foi 1.250. Depois ela chegou a 2.500, o dobro. Agora não sei a quanto ela está. Mas é uma cachaça com uma produção super limitada, uma embalagem fantástica, incrível. E essa cachaça eu acho que é a mais cara do Brasil atualmente. É uma Rochinha de 25 anos. Vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Em Foco, que política e economia caminham juntas. O IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, está fazendo a campanha Cachaça Legal. Como é que a gente sabe, como é que o consumidor sabe que está consumindo uma cachaça legal? A cachaça legal, teoricamente, é a cachaça registrada. Então o IBRAC está fazendo uma campanha para que só se compre cachaça com registro no Ministério da Agricultura, que consta do rótulo da cachaça, é obrigatório por lei. O Ministério da Fazenda tem lá aquelas exigências. O Ministério da Fazenda também tem. De rótulo. Mas o IBRAC está focando mais no mapa, no número de inscrição do mapa, que é do Ministério da Agricultura, que é mais técnico. Porque o Ministério da Fazenda é a parte da tributária. Né? Quer dizer, exatamente. Então o IBRAC está focando nisso. E o IBRAC faz um trabalho muito bom. A metade da diretoria do IBRAC representa a cachaça alambique e metade da diretoria do IBRAC representa a cachaça industrial. Eles fazem um trabalho muito bom, mas e tem também um rodízio. Já houve presidentes do IBRAC, por exemplo, teve uma moça que foi a diretora, a presidente da Pitu, que foi presidente do IBRAC, e atualmente é o Múcio, que é de cachaça de alambique da Paraíba. A gente está falando no bloco anterior de preço de cachaça. O que a cachaça gera de dividendos para o Estado em que ela é produzida? Divisas. Porque quanto mais você vender cachaça dentro do teu Estado, o Estado arrecada mais.
E Não menos só dentro- compra do concorrente. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que volta o aspecto da cachaça não registrada, né? Entende? O alambique, porque o que acontece? A cachaça que é vendida sem o registro, tem muito alambique registrado que vende cachaça sem registro, no sentido de cobrir seus custos fixos, etc. Sempre tem essa desculpa, né? Com isso, ele consegue colocar um produto muito embaixo, por causa que um custo importante é o imposto, né? Mas isso não leva à melhoria da qualidade da cachaça. Ou seja, o produtor que investe na melhoria da qualidade, que se registra no mapa, se certifica no INPI, que ganha o selo de qualidade, etc., ele está investindo na qualidade. Claramente ele está tomando uma direção no sentido da qualidade. Posso pedir a ele para explicar a diferença entre cachaça industrial e a cachaça de alambique? Muito mais para o nosso ouvinte. Bom. Então, o que acontece? Nós procuramos... tradicionalmente se falava em cachaça artesanal. Tá certo? Hoje todos nós estamos procurando fugir desse termo. O Ministério da Agricultura não reconhece isso. Por quê? Porque, puxa vida, nós temos um alambique, que é uma máquina simples, mas de difícil operação, tem muita cultura colocada nisso. Temos a parte de fermentação, que é extremamente complexa, não dá para dizer que é artesanal, tá certo? A gente poderia até dizer, foi alambicada com um cuidado artesanal, vamos dizer assim, tem no sentido manual, mas não dá para dizer que é. O que está querendo diferenciar são as cachaças que passam pela alambicagem, pelo alambique, que é o quê? Que é uma panela com um pescoço e uma retorta de condensação, e as cachaças que são produzidas usando uma tecnologia chamada de coluna. Tá? As duas funcionam com calor, claro, né? Mas a coluna é o que se usa, por exemplo, para produzir álcool combustível. Né? É uma cachaça que aproveita-se 100% do volume que entra, tá certo? Não existe, ela não funciona com lotes, ela funciona continuamente. Essa cachaça que se chama normalmente de industrial, porque eu tenho atrás dela uma indústria que dá sustentação a isso. E que se chama de aguardente também. E aí o que acontece? Pois é, aí o que acontece? A cachaça industrial, nós temos grandes discussões sobre isso. Por quê? Porque a confraria colocou para si, porque a nossa principal defesa é a cachaça como um item, um componente da cultura nacional, tá certo? É claro que ela tem que ser a de alambique. Discutimos a exaustão, poxa vida, é melhor, é pior, a qualidade é mais nociva, né? É claro que a gente sabe que como aquilo, vamos voltando ao cuidado artesanal na alambicagem, está sujeito à falha humana. Né? Enquanto que a coluna, né, a tecnologia, o Brasil domina uma tecnologia de destilação em coluna brutal por causa do álcool combustível, né? A nossa maquininha humana aqui, ela consegue resistir a alguma agressão. Um motor, não. Então, o álcool, a tecnologia, o conhecimento do Brasil sobre destilação em coluna para álcool, levou à melhoria da cachaça também. Mas o que nós observamos como consumidores conhecedores e conscientes, Claro. é que a cachaça de coluna, ela perde aromas, ela perde complexidade, perde aquele terroir, tá certo? Então nós procuramos sempre diferenciar por causa disso. Agora, a gente falou muito aqui de tecnologia e inovação. Qual o papel da universidade na questão da cachaça? A universidade, olha só, tem algumas universidades que estão se dedicando muito à parte de pesquisa da microbiologia, das leveduras, tá certo? Porque a levedura é Saccharomyces cerevisiae basicamente, mas elas têm famílias que geram produtos diferentes, tem determinados aromas. Então, existem estudos, a Universidade de Ouro Preto está fazendo esse trabalho muito fortemente. Viçosa, né, também. De Viçosa também, que é o terroir, tal cidade, tal local, tal produtor. Isola de todos, ele vai lá, pega aquele caldo de cultura, que é um pé de Cuba, né, que tem milhões de leveduras e de vários tipos. Aí ele começa a identificar, ele tem tecnologia para isso, separa qual é a principal levedura que dá aquele terroir, resulta naquele terroir. Pega essas famílias, separa das demais e diz assim, olha, este é o fermento da cachaça tal. Aí o que acontece? O ano que vem, eu vou começar a minha safra, vou começar a minha produção, eu vou lá e digo assim, olha, me dá meu fermento.
Eu trago, aí eu posso ter certeza que ano após ano eu vou preservar o terroir. A despeito do que vem acontecer naquele microambiente da região onde ela é produzida. Ok? Poluição, visitas, trânsito de pessoas, tudo isso vai alterar aquele fermento. Agora, eu tendo ele preservado, a universidade faz essa pesquisa. Isso nós temos hoje. E isso é muito importante porque nós, à medida que os produtores perceberam a conveniência de usar fermentos selecionados, e não tinha no Brasil quem fizesse essa seleção, começou a se buscar fermentos fora daqui. Existem empresas internacionais vendendo fermento para cachaça, obtidos lá na Dinamarca, na França, entende? Isso, no nosso entender, usado extensivamente, leva ao quê? A uma padronização do sabor. E é uma humilhação, né? Não tem dúvida nenhuma. Entendeu? Poxa vida, o conhecimento está aqui, nós não sabemos usar a nossa levedura. Então esse é um caminho da universidade. Outro caminho, a Universidade de São Carlos está muito empenhada nisso, é de capacitar pessoas a análise sensorial, a degustação da cachaça, a percepção da complexidade da coisa. E isso aí vai em benefício de um outro caminho. Então vamos ser convidados para essa parte. Né? Com certeza. Na confraria nós temos um programa de capacitação para os membros da confraria, né, nessa direção. A Universidade de São Carlos tem um convênio com a Universidade de Turim, na Itália, e nós já tivemos a oportunidade de trazer professores de lá para ficar 3 dias conosco, nos exercitando. Existe, é claro, a necessidade de se desenvolver uma tabela de sabores da cachaça, de análise sensorial. O vinho tem isso, o café tem isso, a cachaça ainda não tem. Existem várias opiniões nesse sentido. O uísque também não tem. Cada um tem o seu, né? Tem o famoso lá do Chivas, que ele tem capacidade de reconhecer entre dezenas de uísques, os 22 que vão compor o Chivas. Ele é o responsável por aquilo. Então, a cachaça não tem isso. Essa observação é importante, porque a análise sensorial, nós consumidores queremos, para nós termos mais prazer na nossa degustação. Mas o industrial, o produtor, para ele é fundamental ele identificar um sabor que atenda a um público que ele identifique. Entendeu? E isso é o papel da universidade também, fazer essa base de conhecimento, oferecê-la a um público que vai, então, trabalhar nesse mercado. Para fazer cartas de cachaça, né? Puxa vida, não é simplesmente porque... E até estudar história também, né? Também. Aí depois tem todo o contexto, né, da história do nosso país. Dizem que Jânio Quadros renunciou depois de tomar um pó. Então, com essa história, a gente encerra o nosso programa. Eu quero só fazer uma observação rápida para você encerrar. Faça. Porque nós temos as nossas responsabilidades sociais. Beba com moderação. Claro, não é isso? Claro. O Supremo Tribunal Federal agora entendeu que dirigir embriagado, mesmo não causando acidentes, é crime. Então as pessoas devem compreender que as coisas existem para a felicidade. Então, beba com moderação, tenha cuidado, mas beba uma cachaçinha pelo menos de vez em quando. Obrigada, deputado. Obrigada aos senhores e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir a esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.